Aqui com esse grande ator que a gente está tendo um prazer enorme de receber aqui no nosso programa da tarde, Tuca Andrada. Olá. Seja muito bem-vindo aqui à TV Obrigado, Meio. muito obrigado. Nossa, a gente que já te acompanha há tantos anos, né, poder estar pertinho aqui de você, para mim é um privilégio muito grande, tá? Eu acompanho o seu trabalho, sou sua fã e estou muito feliz que você está aqui na nossa terra, na nossa capital, ainda mais celebrando o Torquato Neto. Né? Filho da terra. Filho da terra, no ano em que a gente tem aí, se completa 53 anos da morte de Torquato Neto, um dos maiores expoentes do tropicalismo, o ator Tuca Andrada, ele traz para Teresina um grande espetáculo, né? E eu te pergunto, por que Torquato Neto, hein? Olha, foi muito por acaso, não foi uma coisa que eu tinha decidido, vou fazer um espetáculo sobre Torquato Neto. Eu encontrei um livro que tinha as obras completas do Torquato Neto, e aí, à medida que eu ia lendo, eu ia vendo que aquilo poderia virar teatro, e isso levou 20 anos, isso foi assim, encontrei esse livro em 2004, né? Então, durante 20 anos, agora já vai fazer quase 11. Eu voltava, eu lia, mas eu não sabia muito como fazer aquilo. Até que teve a pandemia, a gente foi obrigado a ficar dentro de casa mesmo, e aí eu comecei a dizer, não, agora eu vou trabalhar de verdade nisso aqui, já que estava tudo parado. Sim. E aí meti as caras. E aí você mergulhou? Mergulhei, foi um mergulho mesmo. Não só na vida do Torquato, mas em toda a época que ele viveu, né, que é uma época muito turbulenta, uma época de muitas transformações, não só no Brasil, no mundo inteiro, uma época que o Brasil viveu uma ditadura também, então é uma época muito turbulenta, e eu precisaria estudar isso para entender em que contexto ele estava inserido. Na época da pandemia, você estava em Recife, na sua terra, na verdade, eu estava fazendo uma novela na Globo, No Amor de Mãe, e a novela parou. Parou, foi, eu lembro. E aí eu fiquei preso no Rio, sem poder ir para lugar nenhum, até porque nem tinha voo. Estava no Rio, estava gravando a novela. E aí a gente parou durante uns 5 meses, 6 meses, né? Todos nós paramos. Nós paramos, verdade. E aí eu decidi assim, quando acabar a novela, eu vou para Recife. E aí eu acabei, 5, 6 meses depois, a Globo retomou, era muito engraçado, porque a gente gravava, parecia que a gente estava dentro da NASA, porque era todo mundo com aquela coisa branca, cheia de... Era uma loucura. Era uma equipe que era geralmente de 30, 40 pessoas dentro de um set de gravação de novela, tinham 5. Era tudo muito restrito, a gente testava todo dia, era uma loucura mesmo. Mas aí acabou, aí eu disse, vou para Recife, e aí fui para lá e fui ficando até ir melhorando as coisas, mas mesmo na pandemia eu ainda fui a São Paulo gravar uma outra coisa, depois voltei ao Rio, até que as coisas foram retomando, né? Mas aí durante esse tempo que eu estava em Recife, eu comecei, desde o Rio mesmo, eu comecei a me aprofundar, porque é muita leitura. Tem muita coisa escrita sobre Torquato Neto e sobre essa época. Então você precisa de tempo mesmo para ler, para fazer um trabalho bem vazado, você tem que ter. Porque na verdade você criou todo o espetáculo, né? Sim. Os textos, a direção, tudo. Então assim. Eu pergunto, quem escreveu o texto? Disse, Torquato, né? O que eu fiz foi escolher os textos que cabiam no espetáculo, que já é muito difícil, porque a produção do Torquato, apesar de ser considerada pequena, 10 anos, né? De 18 até 28, ela é muito prolífica, então ela tem muita coisa. Você, para selecionar aquilo ali, é complicadinho. Você acredita que o fato de você também ser nordestino, né? A gente tem ali a veia, né? Do nosso Nordeste, do nosso calor. Eu imagino que para você, de repente, chega aqui em Teresina, aqui o clima, você viu como é que tá, né? Essa coisa do calor mesmo. Te motivou, assim, a aprender mais sobre Torquato? Porque Torquato... Eu sempre fui muito fascinado pela cultura brasileira, né? Pela cultura do Brasil, por toda a produção artística brasileira, desde o começo, desde que a gente nem era ainda um país, até hoje. Então, e Torquato, ele é uma das figuras mais importantes pelo menos do século XX, né? Intelectualmente, culturalmente, ele é um dos mais importantes, né? Ele praticamente revolucionou todo o jornalismo cultural brasileiro. Ele fazia uma poesia que o Torquato era inclassificável. Vários críticos, vários estudiosos, e é mesmo. E é verdade. Porque ele brinca com a poesia, ele brinca com as palavras. Ele tinha uma grande paixão pela língua portuguesa também. Ao mesmo tempo que a gente fala de Torquato, a gente sabe que assim, Torquato é tão complexo, né? Muito. E ao mesmo tempo ele é tão intenso. Né? Então, assim, viver Torquato,
Porque quando você faz um espetáculo como esse, você tem que incorporar ali Torquato em você, né? E eu também percebi que muita gente da nova geração, às vezes da minha geração mesmo, não é tão nova assim, sabia muito pouco do Torquato. Eu disse, é preciso se falar desse cara, entendeu? Eu acho que o artista no Brasil, ele tem sempre essa função também de compartilhar, de preservar a memória, a nossa memória cultural. Claro. Porque a gente não tem memória mesmo, a gente esquece as coisas muito rápido. Então, eu já tinha feito um espetáculo sobre Orlando Silva, que foi um grande cantor, da década de 30, 40 no Brasil. E aí, mas foi por acaso mesmo eu cheguei a Torquato, não foi uma coisa planejada. Aí eu disse, mas que bom que eu tive essa oportunidade, né, e tempo para fazer isso, poder fazer e conseguir produzir tudo isso. Esse grande espetáculo. Então, você fica aqui até o final de semana. O espetáculo acontece sexta, sábado e domingo, Sexta, né? sábado e domingo. Sexta, sábado às 20 horas e domingo às 18 horas no Teatro 4 de Setembro. Agora, como é que está assim, a tua expectativa? Meu Deus, eu estou muito ansioso. Eu estou extremamente ansioso. Eu estou extremamente ansioso. Porque eu falo assim, se eu for aprovado aqui, eu vou ser aprovado em todo lugar. Na verdade, a gente já passou por vários lugares. A gente já fez Recife, a gente estreamos em Recife. Toda a minha equipe é pernambucana. Né? E daí a gente fez Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, né? Mas eu quero chegar em Teresina, eu preciso chegar em Teresina, porque lá é que eu vou ser chancelado ou não, entendeu? Ou cancelado. Cancelado você não vai ser de jeito nenhum, ainda mais pelo Piauí, né, gente? Ainda mais Teresina, né? Ainda mais pelo lugar de Torquato, né? Então eu tô mesmo, eu falo isso, as pessoas acham que eu estou brincando, falam, mas pô, você já fez tantas vezes? Sim, mas é outra coisa, que tem uma coisa emocional muito forte, né? Ligada. Tem pessoas que conviveram com ele aqui na cidade, que estão vivas ainda, entendeu? Sim. É uma responsa. E aí é uma responsabilidade realmente muito grande, né? Mas eu tenho certeza aí que nós iremos, porque eu vou para esse espetáculo, claro, não posso perder de jeito nenhum. Primeiro porque eu já falei que eu ser uma honra para nós. Já sou sua fã, né? Você é um grande ator, então eu já imagino assim como foi toda essa criação desse espetáculo para você mergulhar mesmo profundamente na história de Torquato Neto, que leva o nome do nosso Piauí no mundo, para o mundo todo, né? Porque quando a gente fala do Piauí, a gente fala de Torquato Neto, ele a memória de Torquato. Ele voltou aqui muitas vezes, né? Ele incentivou muitos jovens aqui no começo de carreira, porque o Torquato, ele era meio um ídolo dos muitos jovens. Apesar dele ter falecido muito, em 28 anos, né? Muito jovem. Mas assim, os adolescentes, as pessoas que lidavam com cultura naquela época aqui em Teresina, elas eram fascinadas por ele, porque ele já era, né? Ele já era uma pessoa muito conhecida. Muito. No final da década de 60, comecinho da de 70, ele já era um astro mesmo, entendeu? Agora, na tua opinião, Tuca, qual é o legado de Torquato Neto, assim, para a cultura brasileira? Tem muitos. Eu acho que um só, ele é grande. Primeiro, a coragem dele ter sempre se experimentando. Mas eu acho mais importante, pelo menos para mim, foi a coisa mais importante que veio dele, foi essa coisa de um trabalho, ele nunca está acabado, ele sempre pode ser reconstruído. Ele mesmo destruía o trabalho, destruía num bom sentido, o trabalho dele para reconstruir de outra maneira. E ele mostrava com isso que um trabalho, a gente nunca pode estar, cheguei, fiz sucesso, está tudo bem, é aqui que eu vou ficar. Não, isso é uma fantasia, isso não existe. Porque quando você resolve parar, você começa a cair. Entendeu? Então você está sempre reconstruindo, se reconstruindo. A vida dele é sempre isso, e é sempre uma procura, né? Ele não se limita só ao jornalismo, à poesia, ele vai ser ator, ele vai escrever roteiro para cinema, ele vai dirigir filmes, ele é um cara que ele é muito inquieto. Essa inquietitude dele, no momento em que o país está numa situação política muito complicada, é fascinante a coragem que ele tem de fazer isso. E tudo isso a gente vai ver nesse espetáculo. Sim. Com ele, Tuca Andrade. Já fica o convite aí para você que está acompanhando o nosso programa da tarde. O Tuca vai ficar aqui a semana inteira, até o final de semana, né? Ele só volta aí para o Rio, né? Na segunda. Na segunda, então vai ficar por aqui com a gente. Então vocês vão topar aí, Tuca aí, tá? Vai, aqui ele está rodando Teresina, tá curtindo a cidade também, tá gostando demais desse calor. Eu já conhecia, povo, já vim várias vezes a Teresina. E esse calor humano do povo daqui que é gostoso, né? A gente é muito acolhedor, né? Hoje me perguntaram, eu estava dando uma entrevista, me perguntaram o que eu achava legal daqui, né? Eu disse, o povo, porque o povo ele é muito caloroso mesmo, ele é muito carinhoso
com quem chega. Eu, pelo menos, sempre fui muito bem recebido aqui, tão todas as caloroso vezes. quanto o clima que a gente tem aqui, Tuca. Então, final de semana é nosso. É nosso, se Deus quiser. Obrigada.